Eu sou Milena Pássaro, idealizadora do blog literário Para Ler e Amar. E aqui é também, né, o meu perfil literário. Tanto o blog quanto este perfil tem a finalidade de apresentar para vocês as obras e os autores nacionais. Então, aqui no perfil, nós temos o bate-papo literário, onde vocês vão poder conhecer os autores e os seus livros. E hoje, pessoal, nós vamos receber a Vera Loyola, né? Ela é a autora do livro Quando o Silêncio Acontece. E antes de chamar a Vera, eu já quero pedir para vocês, pessoal, para a gente continuar com esse trabalho, divulgando os autores, que quem está aqui presente, que ainda não segue, né, o nosso perfil, por favor, é uma forma de vocês nos ajudar e continuar divulgando esse trabalho. Eu vou tentar chamar a Vera, mas aqui antes eu já vou começar dando um gostinho aqui para vocês, lendo um pouquinho sobre o livro, que é Quando o Silêncio Acontece, né? Em cada silêncio mora uma história, uma dor, uma descoberta. Neste livro profundamente humano e comovente, Vera Cristina Simões Loyola, psicóloga com mais de 4 décadas dedicadas à escuta e ao acolhimento, convida o leitor a mergulhar na sua jornada de autoconhecimento. Com honestidade e sensibilidade delicada, a autora partilha memórias da infância, da vida familiar e conjugal, da dor da perda e das descobertas interiores. Cada lembrança é entrelaçada a reflexões terapêuticas e espirituais, tornando este livro muito mais do que uma autobiografia. Ao atravessar os seus próprios silêncios, Vera descobre força, fé e propósito, e convida-nos a fazer o mesmo. Um livro para quem deseja compreender os sinais da vida, transformar a dor em sabedoria e caminhar com mais leveza. E quem não precisa, né, gente? Trabalhar com tanta leveza nos dias de hoje. A Vera está falando aqui para mim que a imagem está congelada. Eu vou tentar aqui chamar ela. Se alguém estiver vendo certinho e puder me falar novamente, tá, pessoal? Aí! Agora deu. Oxa, oxa, tá encantado o negócio. Deixa eu tentar aumentar aqui o meu som, que eu não estou te ouvindo direito. Não, E não tá não. Agora tá ouvindo bem, tá? agora sim. Ótimo. Vera, seja muito bem-vinda ao Para Ler e Amar. Eu já quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu acabei de ler aqui, eu estou assim, super curiosa para saber um pouco mais do livro, né? Quanto que a gente está precisando entender os nossos silêncios. A humanidade está tudo muito acelerado e as coisas estão acontecendo tão depressa e a gente não está dando conta de assimilar. E esse livro é um abraço, um aconchego e aquele respiro que você vem trazer. Então, muito obrigada, de coração te agradeço a presença nesta noite. Milena, sou eu que agradeço a oportunidade, a confiança, o carinho com que você tem tratado todo o assunto. Isso me deixa muito honrada, te agradeço de coração, viu? É um prazer estar aqui. Então, pessoal, como eu estava comentando, eu convido vocês também a conhecer o blog. Nós vamos ter uma conversa aqui antes, quero que vocês ouçam aqui a nossa conversa, que isso vai deixar vocês com mais vontade de conhecer o livro. O livro está lá no blog para quem quiser adquirir também o livro, né? Nós temos ele lá no www.paraleriamar.com.br. Lá tem o link de compra, você só clicar e o livro já vai estar, aí vai chegar aí na sua casa, tá bom? Ô Vera, mas conta pra gente um pouquinho, né? Além de psicóloga, né, e da escritora que a gente encontra aí, quando o silêncio acontece, quem é Vera Simões? Vera Cristina Simões de Loyola. Então, você disse, eu sou psicóloga, é o braço principal, né? Mas, assim, eu também trabalho com hipnose, trabalho com constelação familiar, sou reikiana, então também trabalho com campos de energia.
tem todo um contexto de palestrante, sou consultora escolar, a gente trabalha com um pouquinho de cada coisa dentro da psicologia, vamos falar assim. Mãe, vó, certo? Que para mim são os papéis principais, né? Eu realmente, esse livro foi em função de filhos mesmo, né? Então, E assim, você é de onde, Vera? eu sou de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Né? E você me disse, ai, Minas, né? Minas é tudo. Eu não sou mineira, mas todo mundo que vê as minhas lives pergunta se eu sou por causa do meu sotaque. Um pouquinho da porta. Dizem, né, que eu sou bem mineirinha. Ô, Vera, você me chamou uma coisa, eu sou da área da educação há muitos anos, e você fala, né, que traz esse trabalho para dentro das escolas. E quem te quiser te encontrar, né, para Uhum. desenvolver esse trabalho em escola, você tem algum contato, entra pelo seu perfil, mesmo para fazer a constelação familiar, as terapias, como que as pessoas podem te encontrar? No próprio bio do Instagram, eu tenho um link completo ali do YouTube, do Facebook, o celular. Pela bio vocês conseguem me achar com tranquilidade, né? E até o trabalho de escola que a gente faz em termos de consultoria é um trabalho que não é continuado, né? Não sei quem leu o livro, mas no meu livro eu conto de uma escolinha que eu tive, que é o Berçário Menininho. Então, assim, esse tempero de escola e clínica sempre andou comigo nesses quase 50 anos de profissão. O trabalho essencial atualmente tem sido a psicologia clínica, né? Com esse trabalho de constelação, com esse trabalho de hipnose. Para me encontrar, é só seguir o link principal da bio do Instagram, que é veraloyola.oficial, que me acha em todos os sentidos, tá bom? E aí eu torno a repetir aqui, pessoal, já segue, que vocês também vão estar contribuindo com o nosso trabalho, né, Vera? Segue aí a Vera, né, no perfil dela, e o Paralelo e a Mari, que estão comigo. Vamos, né, continuar o nosso trabalho. Vera, você vai me ver lendo, olhando aqui, que eu estou vendo o seu livro aqui do lado, tá? E o título do livro, ele já é muito sugestivo. O que significa para você a frase quando o silêncio acontece? Então, para mim aí o silêncio é muito mais que a ausência de sons, né? Nós estamos trabalhando com um silêncio existencial. Então, para mim, o silêncio veio como um grande chamado na minha vida. Teve um momento que, com o falecimento da minha mãe, logo depois do falecimento do meu marido, meus filhos já fora de casa, foi quando eu me vi envolvida num tipo de silêncio que eu chamaria de silêncio chamado ou silêncio solidão, que faz com que a gente busque um aspecto mais introspectivo. E aí eu pus o nome do livro Quando o Silêncio Acontece, porque é nesse momento que a gente passa a ter essa caminhada para o interior. É um silêncio de encontro, eu chamaria até de reencontro com a nossa essência. Então, eu cito no livro Silêncio e Solidão, Silêncio e Saudade, Silêncio Vazio, né? E o principal, que é o desenvolvimento do humano que eu penso, é quando o silêncio consciência acontece. Quando a gente descobre naquele momento de parou tudo, a gente fala assim, é isso, eu me encontro, eu sou, né? E aí então a coisa começa a tomar um aspecto diferente, um colorido diferente na vida. Silêncio acontecendo, para mim, é chamado de aprendizado. E nesse momento assim que a gente está, o que a gente menos encontra é silêncio, porque a cabeça fica um puro barulho, né? É. Então, entre essa barulheira, a gente parar, né? A gente conseguir parar para Uhum. ouvir esse silêncio e não ter medo desse silêncio, é onde o livro vai trazer, né, com essas suas experiências, porque é um livro autobiográfico, né? Sim, sim. E a É. gente vai poder nos identificar com aquilo que você escreveu e assim aprender também juntos, né?
E em que momento da sua vida você percebeu que essa história precisava ser escrita? É interessante, né? O livro nasceu de um convite feito pelo meu filho. Ele falou assim, mãe, por que você não escreve um livro? Eu juro que eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei assim, nossa, livro? Eu? Como? Não, não tinha tido nem tempo de pensar nessa possibilidade. E quando ele mencionou isso, eu fiquei meio assim tal, e ainda fiz ali umas 10, 11 páginas, escrevi. Mas parei, isso foi em 2022. Quando foi o ano passado que eu fiz uma visita para o meu irmão lá na Inglaterra, o meio-irmão, foi um momento muito interessante. Eu e a minha filha fomos visitá-lo e a minha sobrinha, ela é uma pastora, né, protestante. No momento que a gente já ia voltar para o Brasil, ela sugeriu fazermos uma oração de despedida, né, da nossa visita. E naquele momento ela virou e falou assim, interessante, Vera, parece que eu te vi dando autógrafo num livro, né? Aí eu fiquei meio assim, porque ela não sabia que eu tinha feito um rascunho. Minha filha não sabia que eu tinha feito um rascunho, né? Aí eu voltei para o Brasil com essa, puxa vida, que isso tem significado. Aí eu peguei de novo as páginas que eu tinha rascunhado. E aí, no ano passado, eu comecei a escrever. As coisas foram linkando, né? Eu acho que a vida conspira mesmo a nosso favor quando a gente está focado. E aí, no próprio livro, eu digo muito isso, que o livro ele é uma autobiografia, mas ele é mais que isso, porque eu faço uma análise psicológica de todas as etapas que eu passo. E, além disso, eu faço uma análise espiritual do aprendizado dentro de cada fase. Então, esse livro veio assim como um autoconhecimento muito importante. Eu me descobri de novo, eu enfrentei coisas que eu já não estava olhando mais. Então, esse livro teve um significado terapêutico para mim, que eu espero que sirva também para as pessoas que lerem. Esse é o propósito. Com certeza, e vai servir, né? Cada um. A gente, às vezes, acha que a gente está tá sozinho, né? E ver o que o outro passa e ver que o outro conseguiu, né? E, então, a história vai despertar na gente, não, eu também posso, né? Eu também posso sair dessa escuridão, tem uma É isso luz. que eu quero. Depois de mais de 4 décadas ouvindo as histórias, né, de outras pessoas, como foi o desafio de voltar a olhar para si mesma e contar a sua própria história? Foi um desafio grande. Tem um momento no livro que eu até peço licença para o leitor, porque eu paro diante de uma angústia para olhar de novo coisas que eu precisava enfrentar para escrever. Porque eu fiquei me perguntando, eu falo disso, eu entro nesse assunto, sabe? Eu posso mencionar isso no livro, e aquele momento eu senti uma parada na escrita, aquela hora que eu senti realmente que eu precisava olhar diferente, né? A estrutura do livro como um todo fez muita diferença para mim, e espero que faça para as pessoas, mas tem um significado nesse livro, Milena, que eu gosto muito eu mesmo ainda penso sobre isso, o livro não fecha, né? Eu termino em 2025 de escrever, mas a Vera está aqui, né? Eu continuo aqui. Mas, assim, o meu marido, que foi o norte da estrutura do meu desenvolvimento, em todos os sentidos, chega para mim no momento que eu preciso me ouvir. Você fala, são quase 50 anos, 40 e tantos anos de ouvir o outro, né? E ouvir a si mesmo é muito complicado. É muito complicado. Por isso que eu acho que o silêncio é o caminho. Porque quando você consegue silenciar, você se ouve. E aí a conversa vem, a conversa interior vem, sabe? Então, realmente foi uma descoberta e tanto aflitiva em alguns momentos, mas foi boa, foi boa.
Eu vou até dar uma na sequência aqui das minhas perguntas, porque eu quero te perguntar algo pessoal. Né? Você falou assim, o silêncio. Mas como que as pessoas que têm dificuldade, isso no dia a dia, né? Uhum, Pessoas elas têm dificuldade para silenciar aquele barulho todo, uhum. né? Fora assim, a gente tem que fazer terapia, acompanhar, mas dentro de casa, você tem uma dica, né? Pra gente, assim, o que a gente pode Uhum. fazer dentro de casa? Que a gente já tem o conhecimento desse silenciar, mas às vezes é muito difícil, né? Você tem uma dica para nos deixar? Sinceramente, tudo começa na questão da respiração. Se a gente aprender a parar um segundo, e essa inspiração com uma pausa já é o início do silêncio. E o bem-estar que esse segundinho traz nos treina a conhecer o silêncio. Por exemplo, de manhã cedo, quando você vai passar o seu café, certo? Antes de virar água quente no coador ou antes de ligar a maquininha do café, para, respira e aperta. Você fica muito no aqui e agora. O silêncio necessariamente não é a ausência de som, é aquela pausa para estar com você. Acordar de manhã, qual que é o hábito principal? Deixa eu ver se tem mensagem no celular. Não, respira, certo? Então, o silêncio nasce na respiração. Quando você inspira, eu falo muito assim, pense no beijo. Você tem filhos? Tem. Então, quando você pensa num beijo de um filho na sua bochecha, certo? Você já pensou que aquele beijo, se for parado um segundo, ele tem outro significado, né? E como que a gente treina isso? Nos pequenos hábitos do dia a dia. Vai escovar os dentes? Escova seus dentes. Não fica pensando na reunião que vai ter daqui a pouquinho, que está atrasada, precisa chamar o filho para a escola. Escove seus dentes. É um silêncio, porque você está no aqui e agora. Era Entende? isso que eu ia te dizer. Então, a gente pode aqui do lado de cá entender que o silêncio não é a ausência do barulho, não é, mas é sentir aquele momento, onde eu estou agora, minha atenção voltada para o agora, né? Exato, E o exato. meu pé no chão naquele momento, aquilo que você falou, eu ali pegando, né, a chaleira para fazer o chá ou o café, então eu tá ali, né, É. vivendo aquele momento. E se a gente prestar atenção, a sutileza do silêncio alinha a nossa energia. Quando você para ali um segundo, respira e tomba a chaleira, você está inteirinha alinhada. Tem uma paz que nasce, sabe? Uma sensação gostosa de bem-estar que é indescritível. E é segundos. Se você treina, esse tempo aumenta. Né? Tudo que você exercita fortalece. E em algum momento, assim, a escrita funcionou com uma forma de terapia para você? De ponta a ponta. De ponta a ponta, não foi em algum minuto, desde a primeira letra maiúscula até o ponto final. Eu digo lá no livro assim, né, que a vida mostra suas danças e a gente precisa aprender a bailar. Né? É bem assim, sabe? Eu acho que cada capítulo desse livro, cada frase desse livro, eu estava muito nele. Ele foi muito terapêutico para mim. Existe uma Vera antes e uma Vera depois, isso não tem dúvida nenhuma. Podemos dizer então, Vera, ai, gente, olha que delícia, nós estamos numa terapia aqui juntos. Podemos dizer então, Vera, que aquilo que a gente não consegue falar, que nos machuca, o diário, escrever, seria uma forma de colocar essa dor para fora? Sim, sim. Ele é incentivado, inclusive, para autoanálise, né? A gente, o diário, ele não pode ser, embora o nome seja diário, ele não pode ter esse significado de obrigação, né? O que a gente orienta é que a gente tenha o hábito, tenha perto um caderno e criar o hábito de diariamente escrever pelo menos 3 coisas legais que aconteceram durante o dia.
Coisas boas, por exemplo, assim, viu um cachorrinho brincar no jardim, né? Põe lá. Esse é um treino para estimular nosso cérebro a focar no positivo, né? Algumas linhas chamam de estimular o eu observador. Então, essa é uma estratégia de bem-estar. Agora, para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, descrever o que aconteceu no dia, a minha experiência foi muito forte, porque assim, quando você escreve queixando alguma coisa, né? Hoje o dia foi difícil, aconteceu isso, não sei o quê, ninguém, na maioria das vezes, vamos chamar assim, chega no final da escrita com a mesma negatividade que começou. Segundo os estudos da neuropsicologia e também da psicologia analítica do nosso querido Jung, tudo que você olha de frente, você soluciona. Então, quando você olha a sombra do dia, você próprio ilumina. Entende? Então, o diário é uma autocura. É uma autocura. Tá? Quando você... E outra, escrever para si, não pensando em alguém que vai ter acesso ao caderno. Ah, eu vou escrever aqui que é bonito. Não, tem essa coisa. É aquilo que vem, o volume das coisas que vem. E a gente chega no final da escrita com aquela sensação assim, não, vou dar conta disso sim. No fim aprendi isso. A gente analisa. Então, olhar as sombras nos ajuda a nós próprios iluminá-las. Podemos dizer que essa análise vai trazer o autoconhecimento, que na hora que eu afirmo aquilo na escrita, do que me fez mal, eu vou tomar conhecimento daquilo, porque eu vou estar lendo novamente aquilo, né? Uhum. E ao notar aquilo que me fez bem, eu relembrar, talvez, de algo que ficou passado que eu gostava de fazer. Como, por exemplo, hoje eu joguei no vôlei e isso me fez sentir. Isso trazer uma perspectiva assim, agora eu vou passar a jogar vôlei para ter o bem-estar. Essa análise acontece? Exato, eu acho que o processo é esse, se definiu muito bem. A gente começa a ver um todo amarrado no passado, mas como instrutor, não com melancolia. Né? Então, algo que eu fiz, que eu já mudei, hoje estou mais paciente com meu filho, hoje eu consegui superar isso que eu não superei no passado, ou eu superei lá no passado, agora eu já sei que posso. Então, o passado entra como instrutor, e aí ele compõe de novo o aqui e agora. O segredo do bem-estar é no aqui e agora, isso não tem dúvida. Falando do passado, né, o livro você revisita lembranças da infância, né? Que marcas dessa fase continuam presentes na mulher que você é hoje? Eu falo no livro, toda aquela fantasia do mundo cor-de-rosa, de uma menina mimada que queria que as fadinhas viessem resolver o meu problema. Eu lembro disso, eu fico pensando que eu vestia a saia da minha mãe, punha o sapato de salto dela e eu era princesa, né? E assim foi. Mas o que tem de lá que ainda vive aqui é olhar o belo, sabe? Eu gosto da beleza. Então, eu gosto das luzinhas de Natal. A minha casa é cheia de fadinhas, entendeu? A minha casa tem essa brincadeira com as coisas alegres da vida. Então, eu trago da infância muito essa sutileza da beleza, sabe? Eu gosto de ver uma pétala de uma flor transparente, assim, para ver a cor como muda. Eu gosto de olhar uma asa de libélula. Essas coisas vêm desse aspecto de fantasia da infância, só que agora contextualizada numa mulher adulta, né? Então, não tem mais essa coisa de achar que a vida me presenteia se eu não levantar e fizer a minha parte. Ela me presenteia, mas a partir da minha ação, né? Então, mas esse toquezinho de fada aí é gostoso pensar, assim, eu gosto. E ao olhar para essa sua infância, né, com a maturidade atual, há algo que você compreende hoje de forma diferente? Que eu compreendo, eu
eu vejo uma coisa que talvez sirva para quem está nos escutando. O relacionamento mãe e filha. A história minha com a minha mãe, está no livro, foi um aprendizado pela vida toda, mas que nós resolvemos mesmo no final, né? Então, na infância, eu diria aos pais, ensine seus filhos a participarem, a estar junto, porque muitas das dificuldades que eu tinha de aproximação da minha mãe é porque ela vivia naquele ritmo adoidado de trabalho e eu era pouco inserida na dinâmica das emoções dela, nas coisas que ela sentia, como que ela via. Não tinha isso. E também por isso eu não contava minhas coisas para ela. Então, pais que estejam nos ouvindo agora, eu sugiro, põe junto, sabe? Fala, hoje o papai está cansado, não vai dar para brincar, sabe? Hoje eu não estou com a veia boa, hoje eu derramei o café, sabe? Coloca o filho na dinâmica da verdade. Meus filhos viveram comigo toda a doença do pai, com toda a verdade. Então, hoje eu posso dizer, inseri-los no mundo dos pais, principalmente na dinâmica que nós tínhamos em casa, tornou meus 3 filhos de uma potência de força, de coragem, de alegria, que eu nem esperava que fosse. Tá? E ainda hoje, adultos, né, com suas famílias e tudo mais, eu vejo que a nossa interação é completa, é amorosa, é de ajuda mútua. E isso nasce quando a família é família, e não pai num lugar e filho no outro. Vamos junto, sabe? Então, eu mudaria isso. Se eu pudesse mudar alguma coisa na minha infância, eu queria ter participado mais das coisas da minha mãe. O que você está querendo dizer, assim, às vezes nós, como pais, né, a gente quer blindar os filhos dos problemas, né? Mas talvez trazer dentro do discernimento de cada um aquilo que realmente está acontecendo. Para que talvez, porque às vezes assim, o que a gente vê muito, Vera, que eu vejo muito, e eu também senti em alguns momentos, é aquela cobrança, ai, porque meu pai era assim, porque a minha mãe era assim, né? E depois a gente cresce, aí quando a gente tem filho, então a gente entende muita coisa, né? E a gente começa um olhar mais carinhoso para aquilo que a gente fala, não, não era isso, né? Então talvez você quer dizer que talvez não precise esperar tanto esse tempo para compreender, a gente pode trazê-los a essa compreensão mais cedo. De acordo com a idade, você disse muito bem, né? Mas assim, em tempo todo, um pai hospitalizado, vamos ver o papai, entendeu? Por que o papai vai para o hospital tantas vezes? Porque ele tem um problema de saúde que precisa do médico, entende? Então, na linguagem própria de cada desenvolvimento, participar é importante, porque daí existe cooperação. Então, eu sinceramente, assim, acho que foi um ganho na nossa família, nos tornou muito mais fortes, contextualizar a verdade, sempre muito transparente em todos os acontecimentos, entendeu? E aí há muita cooperação, é isso mesmo, acho que é por aí. Entendi. E existe uma memória específica, assim, da infância que representa a essência da sua trajetória? Não tanto da infância, mas mais da adolescência. Eu fazia parte de um grupo de teatro e aquele movimento do teatro, dos ensaios, da vivência dos papéis dentro do teatro, aquilo me marcou muito, até para a habilidade minha como palestrante hoje, eu sinto que foi uma grande cooperação, mas me centrou um pouco mais. Eu sempre fui uma pessoa extrovertida, mas na infância, até os 7 anos, 8 anos, eu era uma pessoa solitária. Eu tinha amiguinhas, mas eram poucas, eu ficava mais dentro de casa. Então, o teatro me resgatou para o social.
e me ajudou muito. Então, o que mais me marca é a oportunidade de ter trabalhado em teatro, de ter vivenciado. Isso me ajudou bastante nesse sentido. Teatro é bom, né? Teatro faz a gente, além de socializar, né, a gente se colocar também na dor do outro, né? Ou na alegria do outro. É, Legal. eu Gosto. gosto do teatro porque você pode expandir tudo que você não é ou que gostaria de ser. Exatamente. E voltando ao tema do livro, né? Muitas pessoas carregam o silêncio desde cedo, Uhum, né? Coisas que às vezes se tivesse verbalizado poderia ter tido uma ajuda, né? Então, quais foram os silêncios mais significativos da sua infância? uhum. E qual, assim, a, a dica que você deixa, já que a gente falou de educação, que os adolescentes, eles passam por tantas coisas, né? Para eles, né? Sobre esse silêncio e a dor que esse silêncio vai acarretar. Então, o silêncio de infância, na verdade, eu tinha, olhando no olhar de adulto lá na infância, o silêncio solidão era muito parceiro meu, sabe? Porque, e junto com solidão vinha o silêncio aceitação, mas uma aceitação ruim, aceitação passiva, de submissão, né? À medida que eu fui crescendo, que for passando para o silêncio, a aceitação, mas uma aceitação ativa. Então aí entra aquela assim, é assim que tem que ser, então vamos resolver para fazer da melhor forma, né? Então essa mudança aí do silêncio, eu acho o silêncio só ruim quando nós nos fechamos. Esse não é um silêncio de aprendizado. Esse é um silêncio de bloqueio. Esse não é legal. Agora, o silêncio de aprendizado é aquela respiração, né? Você para e observa. Aí você busca a lição que está impressa naquele momento. O que a vida está querendo ensinar? Esse silêncio é saudável, né? Agora, o adolescente, e é a idade que eu mais adoro, né? Meu neto mais velho está com 13 anos, é a idade assim que eu sou apaixonada. O adolescente, ele tem conflitos, mas ele busca, em essência, ser reconhecido, ser respeitado e se sentir parte das coisas. Só isso já resolve toda a problemática que todo mundo fala, adolescência, aborrecência, né? Eu acho uma expressão horrível. Não. O adolescente ele está em conflito entre o que ele quer e sem saber o que quer. Né? É aquela coisa que ele expressa desorganização no ambiente porque ele está desorganizado interiormente. Então, quando eu estou com adolescentes, quem já esteve comigo já passou por essa situação, eu sempre peço para eles assim, respira e para, e pensa o que incomoda, porque é mais fácil detectar o que incomoda do que traz bem-estar. Então, me incomoda quando minha mãe me critica. Muito bem. Então, diga para sua mãe, é assim mesmo que você quer falar comigo? Dá para a gente falar diferente? Porque a gente aprende com o filho. E a outra coisa que nós precisamos entender, Muito. certo? Nós não somos donos da verdade, não. Eles ensinam a gente muito mais. Então, ensinar o adolescente a caminhar pelo diálogo, sabe? Ô mãe, ó, certo? Isso aí me chateou, dá para falar diferente? Então, ajuda a mãe a contextualizar, né? Eu me lembro, o meu filho mais velho, eu tinha o hábito, eu sempre fui muito acelerada, né? Meu marido falava que eu não andava, eu corria, ligada nos 220. E eu falava, quando eu ficava brava, às vezes eu gritava. E foi ele que falou para mim assim, mãe, por que quando você está brava você grita? Né? E aí eu autorizei, não sei se ele vai lembrar disso, mas eu autorizei ele de que ele me falasse, aí mãe, ó, você está gritando. Nunca mais, certo? A gente começa a aprender a pôr as coisas no limite também. Olha, o que eu estou falando é importante, mas eu não preciso gritar, me desculpa.
né? Então, é por aí, sabe? Eu Às acho vezes a que gente está repetindo o que a gente viveu, é, né? é, E é, quando eles alertam a gente para pensar, opa, eu não é. preciso ir por esse caminho, né? Você fez uma pergunta, Milena, de o que eu falaria para o adolescente em termos de silêncio. Ele precisa se sentir respeitado. Então, acho que não é. Ele já busca o silêncio. Porque muitas vezes a gente fala, adolescente entra no quarto, fecha a porta e não quer ver ninguém. Né? Ele busca o silêncio. Quando a gente diz para o adolescente, você está chateado? Eu não quero falar. Né? Tá bom. Na hora que você quiser, eu estou ali na cozinha, à sua disposição. Permita, porque esse é o momento que ele está encontrando esse silêncio de encontro com ele próprio. Entende? É muito natural da fase, é nós que atrapalhamos. É. E a gente está falando do adolescente, mas a gente, né, adulto, às vezes tem algumas coisas que a gente ainda não amadureceu o suficiente para falar. É. Então, né, É o pensar naquilo, aprender com aquele silêncio, né? É, e o livro, Vera, ele aborda a dor da perda, né? uhum, Então, assim, todo mundo, em algum momento, em vários momentos da vida, perde alguma coisa, é. né? Perde um ente querido, perde um emprego, né? Várias perdas que a gente tem. E como transformar essas experiências dolorosas em crescimento sem negar o sofrimento? Primeiro, a gente tem que entender que somos humanos. Permitir-se ser humano é muito importante. E a finitude está conosco o tempo todo, né? A gente morre para o útero para nascer para a vida, a gente morre para a infância para entrar na adolescência. Então, essa finitude está com a gente o tempo todo. Então, se a gente entender, poxa, eu perdi algo ou perdi alguém, olha para a dor, não foge dela, olha para a dor. Existem os passos de luto, e esses passos de luto eles se inserem em tudo na vida. Né? Primeiro, aquele estado de choque que a gente não acredita que aconteceu, depois vem uma questão de revolta, de braveza, depois a gente meio que negocia como seria se eu fizesse, pode ser que seja o melhor, a gente meio que barganha com a vida. Tem uma sensação de tristeza profunda. E no último passo é a aceitação, que às vezes é inevitável, porque a morte de um ente querido não tem jeito, né? Perder uma casa num mau negócio, a gente pode repor, mas um ente querido a gente não repõe. Então, você fez a pergunta, o que, que a gente pode fazer para vivenciar a perda de uma forma melhor? Primeiro, aceita que está doendo, certo? Aceita o choro, aceita a saudade, mas entenda que não pode ser uma saudade de apego, tem que ser saudade em termos de lembrança. A saudade apego bloqueia. Então, eu quero o lenço do meu marido para eu ficar cheirando, lembrando do cheirinho dele. Isso é apego. Mas a saudade de como eram boas aquelas tardes, né? Eu falo num dos meus posts dos boleros que a gente dançava. Então, essa saudade, ela esquenta, ela enche o coração da gente. Aí a gente fala assim, puxa, ele podia estar aqui. Sim, ele podia estar aqui, mas não está. Então, como eu sobrevivo de maneira a manter a energia daquilo que foi bom, não daquilo que foi ruim? E tem que continuar, né? Então, a perda consciente, com o silêncio da consciência, a gente entra num aspecto de aprendizado daquele momento, que a vida é essa, não tem jeito. A única coisa que a gente tem certeza é que a gente vai embora um dia. Vamos todos. Você podia falar um pouquinho da diferença entre silenciar uma dor? Hum, Você até falou, né? Mas assim, ratificar isso pra gente, né? A diferença entre silenciar uma dor e acolher essa é. dor. Então, o silenciar a dor significa bloquear a dor. Né? Você empurra ela para baixo do tapete, joga ela para o inconsciente, reprime aquilo e faz de conta que está seguindo em frente. Quando você acolhe a dor,
acolher a dor é aprender com a dor. Então, para que aconteceu isso? Essa pergunta é a principal dica de superação e de renascimento. Para quê? O que isso que eu estou vivendo está me ensinando? Não é porque, é para quê? Isso é ressignificar, isso é acolher a dor. Quando você não acolhe a dor, você reprime a dor, você traz um bloqueio para o teu inconsciente que vai te atrapalhar na caminhada. E esse colocar debaixo do tapete, vai chegar uma hora que isso vai vir à tona. Vem. E vem de outras formas. Pode vir com sintomas de problemas físicos, pode vir com bloqueios de comportamento, né? Pode refletir na nossa atitude nos relacionamentos, porque a gente projeta o que está debaixo do tapete naquele que a gente convive. Entende? Então, tem uma frase, né, muito conhecida, quando Jesus diz, conheças a verdade te libertará. É isso, sabe? Olhe a dor, acolhe a dor, que ela te liberta, ela te faz melhor. E quando você diz fazer a pergunta, não por quê, mas para quê, você quer dizer assim, eu vou identificar aquilo, não vamos falar de uma perda de uma pessoa querida, né? Mas, por exemplo, algo que eu perdi por algo erro, né? Eu vou identificar aquilo e daí eu aprender para não repetir o erro e assim continuar a seguir. Isso, é isso. Certo? É para quê? O que isso me lapida? O que me torna melhor? Eu cometi um erro, certo? Isso está me dando angústia. Então, para que a angústia apareceu? Para que eu preste atenção no erro, certo? E observe o que me levou ao erro para não cometer mais. Uhum. Quando é uma perda, né? Às vezes a gente é demitido do trabalho de uma forma inesperada. Você pode falar assim, poxa, eu perdi o emprego, agora estou desempregado. Em vez disso, você pode dizer, quem sabe eu vou achar uma oportunidade melhor. Né? Então, para que eu fui demitido? O que pode me ensinar para eu me tornar melhor? Né? Será que meus pensamentos já não estavam alimentando essa demissão? Ou será que a minha atitude incomodava outras pessoas? Tem um leque de aprendizado enorme em tudo que acontece com a gente. E em sua experiência, o que costuma ser mais difícil para você? Enfrentar a perda ou reconstruir a vida depois dela? Nossa, essa pergunta é bem difícil. Eu acho que, não sei se eu respondo assim, mas para mim são dois caminhos que andam paralelos, certo? Você enfrenta a perda e reconstrói. Porque se você fizer só o enfrentamento da perda, você parou. Se você só reconstrói, você escondeu a dor. Então você tem que andar com os dois juntos. Elaborar a perda e caminhar. Ai, meu Deus, é difícil, né? Também quando a gente consegue ter esse olhar do que a gente aprendeu, é gratificante, né? A gente vê Muito, o crescimento. Quando a gente muito. deixa, tira a culpa, tira, né? Consegue ver de uma outra forma, porque no começo é o que você falou, tem as fases, né? Do luto. Isso. Tem as fases. Depois que você saiu desse, que você compreendeu, e aí você consegue aquela presença, aquele silêncio que a gente estava falando, de sentir o aqui e agora, o pé no chão, né? É Porque bom demais. me falaram uma vez, que se a gente fica preso ao passado, é a depressão. Se a gente fica, né, muito preocupado com o futuro, é a ansiedade. Por isso tem o nome de presente. É. Então, assim, a gente conectar e fazer essa relação dentro do presente com o silêncio, o agora, né? Muitas pessoas não sabem meditar, né? Então, às vezes, acha que é ficar com a cabeça sem nada, mas não é ficar com a cabeça sem nada. O silêncio é você ficar no aqui e no agora. E hoje, aprendendo isso com você, e é muito bom, né? Em tudo que a gente corre. E o que você falando aqui, também vou sair um pouquinho daqui, sobre essa meditação?
Eu tinha muita briga com a ideia da meditação, porque parecia que eu nunca ia saber meditar. Sabe? Eu achava assim, que coisa estranha, eu não consigo, tal. Muita gente fala assim, eu fecho os olhos, já me vejo num lugar assim, assim, assim. Isso me deixava assim, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Como é que é isso, né? Depois, com o tempo, com os estudos, com a experiência, eu descobri que meditar é colocar as ideias no meio, ou seja, no equilíbrio, certo? Então, meditar a parada, é o silêncio, certo? Você Nunca tinha lido. acalma e alinha seus pensamentos. Como que a gente faz isso? De novo, centrada na respiração. Então, se você consegue, até o budismo fala que a gente devia tirar pelo menos de 5 a 10 minutos diários para dar interrupção no ritmo do dia. E nesse momento você concentrar só na respiração. Se você fizer o teste, você vê que até para você decidir coisas ou ter intuição de uma coisa, você parou, respirou, centrou, meditou, colocou a ideia no meio, em equilíbrio. Vem, as coisas vêm. E às vezes, conforme você vai adquirindo essa sintonia, você consegue ficar até mais tempo dentro daquele processo de calma, de quietude, de silêncio. Mas o X da questão não é complicar com visualizações, a meditação plena, né? Aquela meditação yogi, essas coisas, realmente é uma meditação de muita dedicação, de muito foco. Mas no dia a dia, se você conseguir interromper teu ritmo, 5, 10 minutos, eu brinco, meus clientes ouvem muito eu falando sobre isso. O meu banheiro era meu santuário, porque eu entrava no banheiro, descia a tampa do vaso, sentava em cima e ali ninguém me incomodava, era a hora que eu respirava, entendeu? Para poder aprender, para poder lidar com aquilo, principalmente para adquirir calma, porque tinha coisas que aquilo, sabe? Então você fecha a porta do banheiro, senta um pouquinho ali, respira, certo? Alinha, porque significado de meditar é colocar as ideias no meio, então é equilíbrio. Então calma, sabe? Não precisa ter grandes exigências. À medida que você for sentindo prazer, você vai elaborando mais a tua meditação. Então, como reikiana, por exemplo, às vezes um filho lá pede, mãe, manda reiki para mim, né, que está precisando de uma energia positiva. Eu sento onde eu estou, fecho os olhos, imagino minha testa ligando na testa dele, a minha presença divina ligando na presença divina dele, dou umas 5 respiradas, confio, entrego, aceito e agradeço. Tchau. E as coisas vão andando. Então, tem todo um comportamento que facilita. Eu acho que esse livro ele tem essa essência. Não é mágica, certo? É escolha. Então, escolha se comportar de acordo com aquilo que te traz paz, que tudo vai caminhando, tudo se ajusta. Você aprende a lição, vai para outra lição, é assim a vida, mas você vai no barquinho, como eu digo, vai dançando a música da vida, entendeu? Quantas vezes assim chega, né, o problema até a gente e aí na imaturidade a gente quer, já vou resolver isso. É. Mas na verdade é o que você disse, né, Vera? É o respirar, é o centrar, né, me trazer para o agora. Agora eu vou E isso é resolver. um aprendizado para o resto da vida, viu? Porque a impulsividade da Vera está sendo dominada nos últimos anos. Eu falo, é diário isso, né, Vera? Porque assim, às vezes a gente. E um dia a gente conseguiu fazer isso. Nossa, olha, aconteceu isso, eu consegui. Aí É. no outro dia eu já não consegui. Já foi aquele turbilhão, já deu aquela, nossa, aquele vucu-vucu dentro de casa com o filho. Aí hoje eu não respirei. Hoje eu agi conforme o negócio bateu, eu já, né, na É. ação e reação. É um aprendizado, é É um aprendizado. É um um aprendizado dia. para o resto da vida, não tem saída. Aí a próxima pergunta é exatamente isso, ó, que aprendizados as suas maiores dores deixaram.
Eu acho que é isso, é o controle da minha impulsividade, entender definitivamente que nada é por acaso, tudo traz uma lição, tudo tem uma razão de ser. Para mim, o meu aprendizado atualmente, até tem aquela frase que eu uso, que eu gosto muito, que fala, eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Então, para que vai bater de frente? Calma, tá tudo certo, sabe? Tá tudo andando. A gente tem que ter esse ficar de bem com a vida, sabe? Então, o aprendizado que o meu livro trouxe, e eu agora, já com 70 anos, poder olhar a minha vida, eu vejo bem assim. Hoje, ainda luto com a minha impulsividade, né? A Luana, minha filha, fala, já deu aquilo? Porque eu vivo dando as coisas e não presto atenção. Depois, onde é que está? Dei, né? Doei. Então, assim, é um treino constante. É um treino constante. Mas a gente vai evoluindo. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá, sabe? Onde, não sei. Como? Ainda estou aprendendo, mas um dia a gente chega lá. E é tão boa a gente ouvir isso, Vera, saber que seu livro traz isso, e ouvindo isso de você, né? Porque justamente hoje eu falei por uma situação que a gente teve aqui em casa, eu com meu esposo, eu falei para meu esposo, meu Deus, mas nós estamos com 45 anos, a gente não pode passar por isso, mas E vai passar. Enquanto aprende a lição, que essa passa, mas outra vem, não tem jeito. oh, meu Deus. E você fala muito também sobre a espiritualidade, né? Que o livro traz isso, né? Aparece de uma forma importante na obra. Como ela influenciou a sua trajetória pessoal? Eu nasci e fui criada dentro do espiritismo. Depois, conhecendo meu marido, ele era um estudioso de filosofias, de doutrinas, até buscando as respostas que ele queria ter a respeito dos problemas de saúde que ele tinha. Então, ele me trouxe muito mais riqueza de informações, de visão de vida, coisas do tipo. Então, eu fui saindo de uma doutrina e comecei a entender um campo maior que é a espiritualidade, né? A doutrina espírita, ela ainda é um norte muito grande para mim nos conceitos de base, mas a espiritualidade, ela entrou na minha vida principalmente nos enfrentamentos das situações que estão no livro. Então, ali eu mostro quantas vezes eu detectei a força dessa presença divina interna atuando na nossa vida, sem ritual, sem nada. Espontaneamente eu tinha os recursos que vinham ao nosso auxílio. Então, a espiritualidade começou a caminhar comigo de uma forma muito nítida, muito contextualizada. Então, a psicologia, para mim, não existe mais sem espiritualidade. Não existe. Para mim, clinicamente, cuidar de alguém é ensinar essa pessoa, dentro do possível, a encontrar a força interna que existe nela. Está em todos nós. Isso, para mim, é espiritualidade. Quando você conecta com essa força. Eu defino fé naquelas 4 palavras que são comportamento, né? Confiar, entregar, aceitar e agradecer. Quando você exercita essas 4 palavras como ação, você tem fé. Senão, não tem. Repete para a gente as 4 palavras, por favor. Entregar, confiar, aceitar e agradecer. Vamos guardar, pessoal. Está no livro, está no livro. Isso, né? Lá no livro, né? Traz assim os momentos que a fé serviu como apoio nos períodos mais 100%. 100%. Eu conecto com clareza dentro da história cada situação que eu enfrentei, que eu vi um recurso espiritual entrar, certo? Momentos que por pouco meu marido não desencarna e aparece um professor do nada e resolve tudo, sabe? Aquela coisa assim. Então, a conexão, não tem jeito. No livro, eu tento deixar muito claro que cada situação que eu vivi tinha o aspecto psicológico, mas tinha o aspecto espiritual. O tempo todo,
a vida conversa com a gente. Quando a vida conversa com a gente, é a espiritualidade em ação. Olha só, a próxima pergunta que eu preparei para você. Para ver como está indo a nossa conversa. Você acredita que os acontecimentos da vida carregam sinais ou mensagens que precisamos aprender a perceber? Já está respondido, né? É sinal o tempo todo, é conversa o tempo todo. Né? Não tem dúvida. Até o que está acontecendo aqui hoje, né, Milena? Essas coincidências de eu falar aquilo que você ia perguntar, não é coincidência, sabe? Isso é campo de energia que está ligando, que está fluindo. É o que a gente chama de sincronia. Uma coisa encapsula na outra. Ô, Vera, a gente pode dizer até que isso vai trazer esse silêncio para a gente e vai trazer a gente presente, porque quando a gente... Mas espera aí, eu estou tentando tanto alguma coisa e não está indo, né? Espera aí, deixa eu ver eu pensei isso, aconteceu isso, vamos ver o sinal, né? Uma frase num WhatsApp que te desperta alguma coisa, né? Como que a gente poderia deixar aqui para os nossos leitores e que o livro também vai poder nos ensinar, né, através das suas experiências, como enxergar e dar o ouvido, né? Vamos dizer, ouvir esses sinais, né? Como que a gente pode treinar? Não é fácil, não, porque a gente está muito materializado, né? Nosso olhar está muito horizontal, a gente olha julgando, a gente olha querendo, a gente olha desejando, certo? E em vez de fazer essa conexão do para quê, certo? Quando a gente faz a conexão do para quê, o sinal fica mais claro. Porque assim, não está dando certo, eu estou tentando, o que é que eu estou errando? Se você pergunta, para que está tão difícil? Opa, mudou o ângulo, certo? Para que está tão difícil? Porque eu estou precisando de mais paciência? Talvez eu precise tolerar o ritmo próprio da vida, certo? Talvez eu esteja com uma expectativa de algo que eu não estou pronto para viver. Então, o para quê? Associado a esse campo da espiritualidade, que você entenda o que a vida está querendo dizer, aí sim você consegue entender. Mas se você não faz a pergunta para quê e fica com esse sentimento de estou tentando e não dá certo, você está dando ordem de não dar certo, porque você está focando a falha e não o aprendizado. E, de novo, você vem trazer aquela diferença, né? Perguntar para quê que isso está acontecendo e não por quê está acontecendo. Para quê? O que eu aprendo? O que eu melhoro? Tem uma frase do Mandela que eu pus no livro, não sei se você chegou a ver, está bem no comecinho do livro, que fala assim, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo, certo? Então, é bem isso. Se está difícil, é porque eu tenho que aprender alguma coisa. Eu não ganhei o que eu queria, é porque eu tenho que aprender alguma coisa. Então, é esse caminho, não tem saída. Eu não sei sério que a gente vai aprender pro resto da vida. É um aprendizado para frente, porque nós estamos aqui para quê? Né? Eu acho que a vida é eterno aprendizado e evolução. Qual a evolução? Nos tornarmos pessoas melhores, certo? Hoje eu tenho que ser uma Vera um pouco melhor do que a que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Né? Então, se é nos tornarmos pessoas melhores, nós temos que ter um aprendizado. Por isso que a vida é uma escola, certo? A gente está em constante prova, foi bem, passou, parabéns, mudou de perspectiva, outra prova, né? É assim pela vida toda. E não adianta a gente rejeitar isso, porque é lição. Só que quando se pergunta para quê, você diminui a carga da prova. Quando você quer brigar com a prova, bloqueia o aprendizado. E você falou sobre o belo, né? Agora você falando isso me voltou lá quando você disse o belo, né? Olhar para o belo. É aí que está a força que a gente tem que buscar. Porque se é uma constante aprendizagem, uma constante, né? A gente vai fazer prova, né? Prova atrás de prova.
né? Onde que a gente se fortalece para aceitar? Primeiro, Milena, desculpa te interromper. Primeiro, eu acho que a gente tem que aprender a vida de uma forma mais simples, sabe? A gente torna tudo muito complexo, muito pesado. Então, apreciar o belo, ouvir uma música alegre, focar as coisas no lado positivo, ver metade do copo cheio em vez de metade do copo vazio, né? Tudo isso são posturas positivas que nos dão força para seguir em frente. Porque se você foca no negativo, você trava, porque você fica presa naquela coisa de raiva, de medo, de ansiedade. Mas se você olha assim, bom, a vida está querendo me ensinar alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo entender. Não, agora parece que minha cabeça não está funcionando. Daqui a pouco eu olho de novo, sabe? Você vai simplificando em vez de trazer aquela carga pesada, eu tenho que cuidar disso, daquilo, daquele outro, daquele outro. Calma! Agora, o que você tem que fazer? Conversar com a Vera numa live. Pronto. Não é? Então, acabou. Quando acabar a live, você vai cuidar de outra coisa, eu vou cuidar de outra. Tudo bem. Mas quando você está no agora, fica simples, fica mais fácil. Fica mais fácil mesmo, eu posso garantir, testemunha. Então, aí, no seu testemunho, na sua experiência, qual é a relação entre o silêncio e a espiritualidade? Para mim, assim, a espiritualidade conversa com a gente através do silêncio. Certo? Espiritualidade, num conceito assim simples, é a forma de ver a vida de um ângulo mais amplo, que é o aprendizado. Então, quando você entende que as coisas têm uma razão de ser, que não tem uma coincidência, que as coisas têm seu motivo, nada é por acaso, isso é um olhar espiritualizado. Para você assimilar isso, você tem que estar em silêncio. Silêncio de voz, mas não necessariamente silêncio de ambiente, mas silêncio de foco. Por isso que aqui agora ajuda esse silêncio. Porque se você está aqui agora, pode ter uma música tocando, uma furadeira ali, a criança chorando, mas você está aqui. Né? Então, o senso de absorção fica muito melhor. Silêncio e espiritualidade andam de mãos dadas, isso não tem dúvida. E a gente tem que estar ali para poder ouvir, né? Incluir tudo isso. E voltando lá para o livro, né, que fala muito sobre o processo, desde a infância que você vem trazendo, né? Se você pudesse conversar hoje com a Vera de décadas atrás, qual conselho você daria para você mesma? Sonhe na hora de sonhar, brinque na hora de brincar, entendeu? Mas olhe as coisas com mais cuidado. Eu acho que eu deixei passar muita coisa sem prestar atenção, sabe? Às vezes, detalhes. Eu gravei alguns detalhes e acho que deixei escapar outros. Certo? Então, eu faria isso, Verinha. Para um pouquinho, faz mais devagar, curte mais isso, sabe? Porque eu sempre fui muito agitada, assim, de viver as coisas, falar rápido, decidir rápido. Agora adulta, né? Eu vejo assim, eu vou numa sapataria comprar um sapato, em 5 minutos está escolhido, está comprado, entendeu? Não tem aquela coisa de põe, tira, põe, nada disso. Serviu, gostou, está confortável, tá bom, é esse, né? Então eu sempre fui uma pessoa assim, mas com isso, muitos detalhes. Eu acho que, sabe um detalhe que passou? Eu acho que eu chamaria atenção agora para quem está ouvindo a gente. Você para e olha nos olhos do teu marido quando conversa com ele. Eu perdi muita oportunidade disso. E quando eles vão embora, da forma como foi o meu, não tem jeito mais. Entendeu? Então, aproveita, olha nos olhos, até para falar, você quer um café? Olha aqui. Entende? Senão a gente vai abrutalhando o dia, sabe?
A gente perde aquele senso do namoro, né? O namoro a gente olha, a gente curte, né? Então, eu, como criança, eu já era assim, eu era focada nas minhas coisas e eu deixei passar muito. A adolescência também. Eu tenho poucas lembranças de algo assim, de introspecção, de olhar, de sentir, né? No namoro com meu esposo, teve mais, mas podia ter tido muito mais, né? No casamento então nem se fala. Daí aquela correria que você está mexendo uma coisa, respondendo aqui, sabe? Olha nos olhos. Não perca a oportunidade de sentir o outro perto, o filho, o amigo, o vizinho, o companheiro e os pais. É. E a gente, na hora que a gente vê, a gente caiu nessa correria de novo. É, Olhar nos olhos, né, gente? Todo dia, lembrar. Bom dia. é. Quando a gente acorda, já levanta e já, né, já corre, já vai para o trabalho, nem olha para o lado, às vezes, É verdade. É né? isso. Deixa eu ver aqui. O livro traz, ou né, você pode dividir com a gente, que silêncio você precisou atravessar para descobrir sua maior força? Quando eu vi que meu esposo estava realmente assim debilitando cada vez mais, né? Ele teve uma doença genética, então foi evoluindo, foi piorando. Então, quando eu senti que os padrões de um casamento comum não ia ser o meu caminho, né? Aquilo ali foi um silêncio de uma constatação muito pesada, muito forte, certo? A limitação do que estava acontecendo e a, a necessidade de eu assumir a casa, tudo, né? O dinheiro, tudo. Eu trabalhava para sustentar a casa, tudo. Mas o principal foi essa sensação. Meu casamento como companheirismo, como construir coisas juntas, não ia acontecer, né? Tinha muito companheirismo no sentido assim, tudo a gente trocava. Vai fazer alguma coisa, a gente conversava. Vai fazer outra, a gente conversava. Mas aquilo, vamos fazer junto? Não tinha mais. Esse foi o silêncio, constatação. Aquele momento que você diz assim, é isso. Então, não é isso? Vamos em frente. Mas aquele foi o silêncio mais doído para mim. Eu acho que toda essa conversa que a gente está tendo já está trazendo para o leitor, né, tudo que vai encontrar no livro, né? Mas assim, o que você espera que o leitor sinta ao fechar a última página do seu livro? Aprendi alguma coisa. Me serviu para alguma coisa. Entende? Que ele tenha uma luzinha no fundo do túnel de uma atitude que ele possa mudar, que ele possa se tornar melhor. Esse é o propósito do livro. Tá? E quando eu escrevi, eu pensei mais nos meus filhos, porque eu queria muito e quero que eles se beneficiem da nossa história, porque eles fazem parte dela, já num contexto mais maduro, que eles não precisem passar por coisas que eu passei e que são desnecessárias. Por exemplo, o fato da gente ficar pisando em ovos com o nosso companheiro. Tá? Isso é desnecessário. Então, são pequenas coisas que, a partir deles, eu espero que sirva para o leitor de forma geral, que eles possam se beneficiar. Fechou o livro assim, aprendi, alguma coisa eu já vou mudar, sabe? Daí eu estou feliz. Nossa, com certeza a gente vai aprender bastante, muitas coisas, né, com você Espero mesmo, de falando, coração. né? Só assim né, desse nosso respirar, de trazer a gente, já foi assim, já abriu tanto com esse bate-papo. Imagina quando, né, todos eles tiverem o livro e ler até a última página, né? E para quem está assistindo a gente, vai assistir ainda, que a live vai ficar gravada, né, Vera? E está vivendo um momento difícil, qual a mensagem que você gostaria de deixar? Não desista, confia. É as 4 palavrinhas, confia, entrega. Deixa eu traduzir essas 4 palavrinhas. Confiar é a certeza absoluta de que tudo passa e que tudo tem uma razão de ser,
certo? Se você trabalha na fé, com boa vontade, confia, vai dar tudo certo. De um jeito ou de outro vai. Entrega aquilo que você não pode resolver, a vida já toma conta. Entrega. Confiar, entregar e aceitar não é aceitação passiva. Tá, eu não posso mudar isso, mas o que eu posso fazer para melhorar o caminho? Então, é uma aceitação ativa, que traga aprendizado. E o agradecer não é dizer obrigado. Agradecer tem dois sentidos. É o valor que você dá àquilo que acontece, que pode até não ser bom. O que está acontecendo não é legal. Mas se você dá o valor do aprendizado, você está tendo atitude de gratidão. E o segundo conceito da gratidão é enxergar tudo como oportunidade. Oportunidade de crescimento. Quando você fala, o que isso me ensina? Certo? Você está adquirindo, apreendendo o que a oportunidade está trazendo. Isso é gratidão. Nossa, que maravilha. Então, não desista, né? É. Vamos aprender. Gente, vamos, o que eu aprendi aqui hoje, ó, vamos fazer a pergunta para quê e não por quê, né? E dessa forma tirar o aprendizado. Vera, agora eu quero deixar, né, uns minutos para você concluir, falar o que eu não perguntei aqui, né, sobre o livro. Fique à vontade de fazer a sua. Bom, duas coisas eu preciso dizer. Primeiro, a gratidão pela oportunidade, que realmente isso aqui me dá uma sensação gostosa de poder chegar num ouvinte e que ele possa se interessar em conhecer minha história, mas mais que isso, o que essa história me serve, né? Então, isso para mim é o propósito do livro. E aproveitar para fazer um convite. Quem mora ali na região de Campinas, por aqui, por ali, e em Campinas, dia 27 agora, sábado, eu vou estar no shopping Dom Pedro, na livraria Leitura, às 3 horas da tarde, fazendo o segundo lançamento do livro. E vai ter uma palestrinha a respeito do livro. Então, eu gostaria de quem está ouvindo, que tem a possibilidade, chega lá. A gente está preparando tudo com muito carinho, e eu vou até dar uma lembrancinha para quem estiver por lá. É o convite feito, que eu espero que vocês estejam lá, tá bom? Obrigada, viu, Milena, pela oportunidade do fundo do coração, todo o carinho que você tem tratado o meu livro e a mim. Muito obrigada mesmo, de coração. Vera, eu que agradeço o aprendizado de hoje. São os sinais que a vida traz, né? Eu cada vez mais estou com os olhos e ouvidos abertos para esses sinais. E eu tenho certeza que você foi um sinal. Eu precisava ouvir muita coisa que a gente conversou aqui. Que bom. E assim como eu, os nossos leitores também, porque todo mundo está passando por alguma coisa, né? E é por isso que eu acho que eu vou fechar essa live, Vera, aqui do seu lado, dizendo, vamos ser gentil. A gente não sabe Gostei. o que o outro está passando, né? Exatamente. E gentileza gera gentileza. Então, cuidado, né? Cuidado com o amor ao próximo. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Uma querida. vez eu agradeço, tá? Gratidão. Eu que agradeço, querida. Seja feliz e todos os que estão nos ouvindo também. Tudo de bom para vocês. A nós. Beijo, boa noite. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.